Muito bom dia a você que está chegando para acompanhar conosco o Democracia no Ar. Nós vamos juntos até às 9 horas nesse dia 2 de maio de 2018. Bom dia, ministro Ricardo Berzoini. Prazer em receber. Prazer é meu. Você que nos acompanha, nós estamos ao vivo pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado e pela Rádio Democracia. Quero agradecer com muito carinho, aliás, e agradecer também que desde o programa da semana passada nós estamos aí com 1.300, depois 1.600 compartilhamentos, chegamos a 2.000 compartilhamentos. Na sexta-feira eu acredito que foi 1.800, 1.900, o Gabriel vai me passar, e hoje quero convidar cada uma de vocês para que nós cliquemos lá em compartilhar, copiemos o link e vamos espalhar aí por esse Brasil e pelo mundo. Olha só, por falar em mundo, Genebra, na Suíça, o Marcelo já nos dando um bom dia junto conosco lá de Genebra. Para ele, quase boa tarde. É verdade, para você quase boa tarde. Olha, um bom dia aqui direto de Santa Catarina. Também bom dia para gente de São Paulo, da sua querida Minas Gerais. E a gente quer saber também a cidade de onde você está acompanhando a nossa transmissão. Berzoini, tivemos ontem o 1º de maio de 2018, não temos nada para comemorar, um 1º de maio triste diante das perdas que todos nós tivemos e também da prisão do presidente Lula. Claro, o 1º de maio é muito grave, muito desgastante para os trabalhadores, porque evidentemente nós temos a situação do Lula, que é uma situação que tem diretamente a ver com o que ele pensa sobre o trabalho, sobre o emprego, sobre renda, sobre direitos, e a situação do trabalhador brasileiro, que está arrochado, desempregado, com os direitos ameaçados, com o Ministério do Trabalho com orçamento absolutamente sucateado, dificuldades para ver a fiscalização da condição de saúde nos locais de trabalho, ou seja, uma situação terrível. Eu fui dirigente sindical no governo Sarney, Collor e Fernando Henrique. Eu diria assim, nós vivemos momentos muito difíceis, mas eu diria que hoje só não está pior, porque graças ao presidente Lula e à presidenta Dilma, nós elevamos o salário mínimo durante 13 anos e, portanto, hoje nós temos um salário mínimo que não é tão ruim quanto naquela época. Mas a situação, em geral, de desemprego é igual ou pior do governo Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso. Nos chega um abraço aqui, o Erivaldo de Assis Chateaubriand, Paraná. Ele disse que foi no ato ontem em Curitiba e tirou uma fotografia, segundo ele, aqui com o líder Paulo Pimenta. Então, um beijo muito grande no seu coração. Agradecemos profundamente por ter ido. E parece que o ato estava belíssimo ontem, Berzoini, em Curitiba. Reuniu pela primeira vez na história todas as centrais sindicais. É verdade. Inclusive centrais sindicais que foram golpistas em 16 e que hoje estão vendo o tamanho do estrago que o golpe provocou na situação dos trabalhadores e dos sindicatos. A reforma trabalhista foi um duro golpe para o movimento sindical, para a estrutura sindical brasileira, e um duro golpe para os trabalhadores. Hoje nós temos uma situação em que os empresários estão apostando, quando vão fazer algum investimento, em rebaixar salários e direitos, em função das brechas abertas pela reforma trabalhista. Berzoini, como tu falaste, tu foste sindicalista e muitas pessoas até criticam o imposto sindical. Eu queria que tu explicasse o que representa para os sindicatos não ter mais esta contribuição. Nós da CUT sempre tivemos uma posição crítica em relação à existência do imposto sindical. Mas nós achamos que é preciso ter um instrumento de sustentação dos sindicatos. Uhum. Então, o que nós sempre defendemos foi que se substituísse o imposto sindical, que não exige nenhuma aprovação do trabalhador, por uma taxa aprovada em assembleia com quórum mínimo, amplamente divulgada, permitindo a democracia da representação dos trabalhadores. Isso eliminaria os sindicatos de carimbo, os sindicatos fantasmas, e fortaleceria os sindicatos autênticos. Então nós acreditamos que o imposto sindical, de fato, é algo ruim. Agora, nesse momento ele foi eliminado não para moralizar ou para dar transparência à estrutura sindical, ele foi eliminado para enfraquecer os sindicatos, principalmente os sindicatos autênticos, que às vezes não têm um percentual muito grande de sócios, porque a repressão na categoria é muito grande. Na nossa categoria bancária, a gente sempre lutou bastante para enfrentar a repressão à sindicalização. Mas em vários setores da economia, nós sabemos, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, há uma repressão muito forte com as empresas, inclusive quando vão demitir,
privilegiam demitir os sindicalizados. Então, no setor bancário isso quase não acontece, mas no setor industrial, no comércio, isso acontece muito. Então, o imposto sindical acabava sendo uma forma dos sindicatos se financiarem, mas tinha o efeito colateral de provocar a pulverização sindical e a existência de sindicatos sem nenhuma representatividade, que existem apenas para arrecadar, ou existiam, né, para arrecadar o imposto sindical dos trabalhadores. A Afra, eu queria que você falasse para a gente qual é a luta que você está perguntando. Ela pergunta assim, como é que nós poderíamos fazer para sermos mais efetivos nessa luta? Eu queria que tu especificasse para a gente que luta, né, qual é o assunto, para que o Berzoini tenha, para que eu tenha mais facilidade de repassar a sua pergunta a ele. Berzoini, o número de desempregados no Brasil chega a ser, recorde, né, de todos os tempos. Eu queria te perguntar o seguinte: há risco de nós termos ainda mais desempregados e por que isso está acontecendo no Brasil? O risco é total. Eu, inclusive, tenho dito, você testemunha disso, porque eu digo aqui e digo também em palestras que faço pelo Brasil, que a economia brasileira não está em recuperação. É mentira da mídia. O que nós temos é um setor ou outro, eu já falei aqui, inclusive, semana passada, que a exportação teve um impulso no final do ano passado, no começo desse ano, em parte por medidas tomadas pela presidenta Dilma em 2015 e 2016, e que o governo atual acabou se beneficiando dessa situação. Mas não há uma recuperação, ao contrário, há muito pessimismo por parte dos consumidores e dos empresários, que não investem porque não veem sinais de melhora no horizonte. Então é óbvio que isso daí pode provocar ainda mais desemprego, porque a reforma trabalhista e a automação vêm se direcionando no sentido justamente de eliminar ou reduzir a quantidade de empregados. E isso provoca situações sociais terríveis. Por exemplo, o desabamento do prédio lá em São Paulo, o incêndio e desabamento do prédio, tem muito a ver com isso. Por quê? Porque as pessoas que estavam trabalhando e conseguindo pagar um aluguel de uma casinha, de um pequeno apartamento, perdem o emprego e vão procurar um lugar para morar sem pagar aluguel. As pessoas procuram prédios abandonados, procuram terrenos vazios e se instalam sem nenhuma condição de saneamento, de segurança. Então, isso vai deteriorando toda a vida, especialmente dos mais pobres, aquelas pessoas que têm menos escolaridade e têm menos capacidade de se manter no mercado de trabalho e não tem uma família para ajudar, porque às vezes uma família de classe média, um está desempregado, mas tem 2 ou 3 irmãos que ajudam, às vezes o pai ou a mãe ajudam. Os mais pobres, lamentavelmente, mesmo com vontade de ajudar, às vezes as pessoas não conseguem ajudar porque já são muito pobres e não têm como auxiliar a sua própria família. As pessoas estão te perguntando aqui, Berzoini, o que nós podemos fazer agora para mantermos ativa ativa, exatamente isso, ativa vamos ver aqui, a liberdade do presidente Lula. Gente, olha, eu já disse várias vezes, tenho dito em entrevistas que eu não vejo grande possibilidade de mudança se não houver mobilização. Gostaria de pensar diferente, mas na verdade eu vejo que houve toda uma arquitetura judicial e midiática no sentido de criar as condições para prendê-lo, tá certo? Criar as condições para prender sem prova. Um processo absolutamente esdrúxulo, que não tem uma prova sequer. E quando eles sentem que está se desmoralizando o processo, eles criam um outro fato político. A Procuradoria-Geral da República denunciou o Lula, a Gleisi, que é presidente do PT, não por acaso ela foi denunciada, num novo processo que também, muito provavelmente, não tem prova alguma. É só uma construção para tentar criar o fato político. O Jornal Nacional divulga para todo o Brasil, as demais emissoras também, e isso provoca comoção. Então eu acho que se não houver mobilização de massa nas ruas, e isso a direção do PT, da CUT, dos movimentos populares, das frentes Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, tem que discutir uma estratégia para mobilizar, porque uma parte da população está cética, desalentada e desanimada em relação à própria mobilização. Isso então tem que acumular força, nós temos que ter eventos de mobilização que possam, de uma para outra, com planejamento, com trabalho organizado na base, acumular força para chegar a grandes mobilizações que mudem a conjuntura do país. Mariana te pergunta o seguinte: se tu fosses o responsável pelo programa de governo do Partido dos Trabalhadores, o que tu farias para a recuperação da economia? Olha, está diante dos nossos olhos
e ao alcance das nossas mãos fazer um programa que seja efetivamente, rapidamente, um instrumento de mobilização das forças produtivas do país. Quais são os elementos? Primeiro, reforma tributária. Alinhar o sistema tributário brasileiro com as principais economias do mundo, tributando mais fortemente os lucros e dividendos. Dividendo, para explicar para quem não sabe, é a parte do lucro que é distribuída. Então, lucros e dividendos, eliminar favores que o governo Fernando Henrique fez para o empresariado grande, o empresariado de alta renda. Não estou falando do empresário pequeno e médio, não. O empresariado de alta renda foi muito beneficiado por reformas tributárias ruins do governo Fernando Henrique Cardoso. Fortalecer o mercado interno gerando emprego. E como que se gera emprego sem ser artificialmente? Usando esse recurso arrecadado para equilibrar o orçamento e para investir em infraestrutura. O Brasil precisa de mais estradas, mais portos, mais aeroportos, mais estruturas de logística em todo o país. Fazendo esse tipo de investimento, o emprego volta, a economia se fortalece, a arrecadação tributária melhora e nós conseguimos tirar o Brasil dessa crise terrível, porque essa crise é provocada por uma agenda neoliberal, ou seja, uma agenda que favorece muito os ricos e prejudica muito os pobres. Lá de Minas, lá da Minas Gerais, tu aí do Gabriel, o Hélio Humberto Lula de Moraes diz o seguinte: mas não seria bom utilizar uma parte das reservas internacionais para reiniciar um ciclo de crescimento, Berzoni? Isso eu defendo desde que estava no governo Dilma. Lamentavelmente, a área econômica do nosso governo não quis sequer examinar essa possibilidade. Conversei na época com o ex-presidente Lula, conversei com a própria presidenta Dilma, com os ministros da área econômica, que reservando uma pequena parte das reservas internacionais, obviamente aprovado pelo Congresso Nacional, porque você tem que criar mecanismos orçamentários para fazer isso, para um programa de investimento em infraestrutura, e outra parte para um fundo de aval, para que empresas que queiram investir aqui possam ter uma garantia do ponto de vista do seu risco, tanto cambial quanto o risco do empreendimento não ter a demanda esperada. E nós, na época, debatemos isso no governo. Lamentavelmente, a área econômica do nosso governo não quis fazer esse movimento, que eu acho que foi um equívoco da nossa área econômica, que contribuiu, inclusive, para o impeachment. Porque, naquele momento, a presidenta Dilma ficou sem discurso econômico. A situação internacional piorando e nós, internamente, sem uma iniciativa que provocasse a retomada do crescimento econômico. Vandir Lima te dá um abraço muito grande. Ele disse: isso é que é prestígio. Parabéns para vocês. Na abertura da transmissão, em menos de 1 minuto, vocês já estavam com mais de 100 visualizações. Parabéns mesmo. Ele fala com a gente de Tiangá, no Ceará. Um beijo muito grande. Isso é fruto de cada um de vocês, do empenho de vocês, e é o que a gente precisa aqui para revigorar as nossas energias e continuar na luta. Então vamos aproveitar. Vamos clicar lá em compartilhar, copiar o link, espalhar nas redes sociais. E a gente também quer saber quem é que já compartilhou. Quem já compartilhou, escreve aí pra gente, compartilhado, pra gente saber e junto intensificar essa luta da gente. Tem uma outra pergunta aqui pra ti, ó. A Daniela diz o seguinte: como são algumas pessoas são muito estranhas, o país indo ladeira abaixo e tem gente ainda festejando. Colocam bandeira do Brasil na janela, mas não mexem um dedo contra esse desmonte. Pois é, nós estamos com uma situação dramática. Com o mercado interno muito enfraquecido, não há investimento, as prefeituras estão quebradas, os governos estaduais quase todos estão quebrados, e o governo federal dando mais favores para os empresários, desonerando a área de petróleo, desonerando o setor financeiro. Portanto, é um governo que não tem qualquer iniciativa para reverter a situação dramática que eles mesmos colocaram o país. Então é preciso, evidentemente, mobilização. Eu fico chocado que o empresariado brasileiro, que já não é tão grande, em função das transações que desnacionalizaram boa parte da economia, eles não tomam nenhum tipo de atitude em relação às questões fundamentais do país, inclusive a questão tributária. Porque, evidentemente, o empresário pode pensar que, olha, se eu mexer com a questão tributária, eu vou pagar mais imposto, mas se fortalece a capacidade do Estado investir, esse imposto volta com muita vantagem em relação àquilo que foi pago. É só ver a situação da Suécia, da Dinamarca, da Alemanha, da França, onde as empresas pagam muito mais imposto que aqui, mas tem uma economia muito mais forte.
A Alemanha, com todo o custo que tem, com todo, digamos, a rede de proteção social que tem, ela é o maior exportador do mundo, disputando com a China cabeça a cabeça. Ou seja, são países que encontraram um caminho para crescer sem sacrificar o trabalhador e sem sacrificar a previdência social. A Daphne diz assim, gente, se o PT não reverter o golpe, a eleição será uma fraude. Não adianta, agora te apertou um pouco, não adianta discutir como se o PT fosse voltar ao poder. Não, eu estou discutindo que o PT precisa lutar para voltar ao poder. E não acreditar que nós vamos ganhar a eleição porque nós somos naturalmente, digamos, abençoados pelo voto popular. Na verdade, nós precisamos trabalhar para explicar para a população que uma parte dela, inclusive, acredita que a situação está ruim por culpa do PT. Porque a propaganda na televisão, no rádio, é tão forte que as pessoas acreditam. Mas quando você explica de maneira tranquila e didática para as pessoas o que está acontecendo, qual foi o impacto do golpe, qual é o descrédito do Brasil hoje no mundo em função de não termos uma democracia. Hoje não há democracia no Brasil. Não vamos nos iludir. A democracia foi manietada, ela está sob comando de um aparato midiático judicial. Então nós não podemos ter ilusões de que nós vamos ganhar a eleição simplesmente porque nós temos as melhores propostas. Mas temos que discutir com a população e tentar ganhar a eleição. Porque nós sabemos que o presidente Lula está preso e que ele é o nosso candidato e nós vamos lutar para elegê-lo. Nós vamos lutar para que ele tenha liberdade e para que ele seja eleito presidente da República. Mas temos que analisar todas as alternativas e saber o que vamos fazer até o momento de fechar, digamos, toda a nossa estratégia eleitoral. Quero mandar um beijo muito grande para todo mundo que está escrevendo aqui para a gente. Já compartilhado, então vamos incentivar, vamos aproveitar e convidar os amigos para ficarem aqui com a gente de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. A Kátia diz assim, bom dia, Berzoini, é possível reverter a situação do pré-sal? É possível, claro. Se nós tivermos uma mudança no arranjo político do país, é possível voltar a discutir no Congresso Nacional e rediscutir as vendas que foram feitas, porque são vendas absolutamente baseadas num governo ilegítimo. O governo ilegítimo não tem legitimidade judicial e moral e política para fazer as transações desse vulto. São vendas absolutamente... O projeto desse governo que está aí, que é um projeto que é bom lembrar, não é do Temer, é do Temer com o PSDB, é do Temer com o Fernando Henrique Cardoso, é do Temer com o Alckmin. O Temer não teria força para dar o golpe sozinho. Ele contou com a ajuda do Aécio, aquele que iria mandar matar o primo antes de delatar. Ele contou com a ajuda do Alckmin, que também é outro que está enrolado e que está morrendo de medo de ter algum tipo de situação desfavorável da justiça. Tem a ajuda do Fernando Henrique Cardoso, que é aquele presidente que sucateou o Brasil. Teve ajuda fundamentalmente do PSDB. Ou seja, é uma agenda política do PSDB que está acontecendo em toda a América Latina hoje, com exceção de poucos países como a Bolívia, a Venezuela, que ainda, o Equador, que estão segurando ainda um outro projeto, mas na Argentina é tarifaço, assim como aqui aumentou violentamente o gás, a gasolina, o diesel, a energia elétrica, na Argentina tem tarifaços terríveis. Essa semana estão aumentando o metrô de Buenos Aires num percentual altíssimo, enquanto os salários têm reajustes muito menores. Está acontecendo no Chile com o José Pinheira, que é o presidente atual, que durante o governo do Pinochet foi ministro do Pinochet e hoje é o presidente da República Chilena. Está acontecendo no Peru, está acontecendo na Colômbia, em vários países da América Latina, o desmonte da estrutura pública e a entrega do patrimônio para o setor privado. A Marilda Conde te pergunta o seguinte, bom dia. Ana e Berzoini, vocês acham que a declaração infeliz do ex-prefeito de São Paulo sobre o prédio que desabou será habitado por uma facção criminosa e que o culpado é o PT, através da gestão do Haddad? Eu estou revoltada com tamanha falta de humanidade daquele ser deslumbrado. Ela fala com você de São Paulo. Eu não acho que ele é deslumbrado, não. Eu acho que ele é simplesmente um canalha de direita. Os canalhas, quando não têm argumento, partem para atacar os adversários. Atacar de maneira totalmente sem fundamentos. Na verdade, o problema social que nós vivemos no Brasil é um problema que se agrava por conta do enfraquecimento do Minha Casa Minha Vida e do desemprego elevado. As pessoas procuram morar sem pagar aluguel ou pagando pequenas taxas para movimentos que fazem ocupação.
enquanto não tem efetivamente renda para pagar aluguel. E aí vão morar no local que não tem instalações adequadas, que tem risco elétrico, tem risco que as pessoas muitas vezes iluminam com velas ou com lamparinas. E nesse caso, evidentemente, que a situação interna do prédio agravou o incêndio. Mas o fato é que aquele incêndio ele ocorreu por conta dessas pessoas não terem onde morar com segurança. Então nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham onde morar com segurança. É um incêndio que é um episódio lamentável. A responsabilidade tem vários responsáveis, inclusive uma apuração que foi feita pelo Ministério Público de São Paulo e que liberou, foi arquivado o inquérito 2 semanas antes do episódio. Então é lamentável que tenha ocorrido a quantidade de vítimas fatais. Você pode observar nas imagens, a maior parte das pessoas são negras, que mostra também que essa crise tem um corte também racial, atinge muito mais os negros, que são os mais pobres normalmente, e lamentavelmente as pessoas morrem nessa situação. E os que não morrem ficam desabrigados. E a Prefeitura de São Paulo demora enormemente para resolver a situação dos desabrigados. Luiz Nascimento, você está dizendo para a gente aí que está bloqueado no Facebook, vamos fazer o seguinte, clica lá em compartilhar e copia o link. Aí tu podes, também é uma forma de compartilhar e tu vais espalhar o nosso programa. Tem o Severino Soares mandando abraços, muitas pessoas, Berzolini, dizendo que tu poderia ser o nosso candidato a vice-presidente. É a segunda vez aqui no programa que as pessoas estão te dizendo isso, olha só. As pessoas também te perguntando como é que vão recuperar a Petrobras diante de tudo isso que aconteceu. Olha, nós já recuperamos. Quando terminou o governo Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras estava absolutamente anêmica. E o presidente Lula criou uma estratégia para fortalecer a Petrobras. Se você pegar todos os indicadores de valor patrimonial, de volume de investimentos, de capacidade de produção, a Petrobras durante o governo Lula e o governo Dilma melhorou extraordinariamente. Agora estão de novo usando o discurso hipócrita anti-empresa estatal para enfraquecer a Petrobras e vender os seus principais ativos. É possível recuperar sim, agora depende obviamente de ter poder político e vontade política com o governo popular. A Lúcia te pergunta o seguinte, em que vai interferir a privatização da Eletrobras na minha vida? Possivelmente no valor da conta de luz. Quando ocorreu em São Paulo e em outros estados a privatização de empresas elétricas, o que aconteceu foi um aumento de tarifa muito grande. A tal eficiência privada nunca foi demonstrada nas empresas estatais elétricas estaduais que foram privatizadas no Nordeste, no Sudeste e no Sul, com exceção de algumas poucas, foram todas vendidas a preço de banana durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Em São Paulo, durante o governo Mário Covas, que era uma pessoa que tinha um discurso muito mais antiliberal antes de ser governador, quando assumiu o governo passou a adotar a cartilha neoliberal do Pedro Malan e deu no que deu, um governo que foi desastroso para o estado de São Paulo, privatizando boa parte da estrutura produtiva, inclusive o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, que era fundamental para ter crédito agrícola e crédito a pequena e microempresa no interior de São Paulo. Isiel, você está falando para mim que não dá nem para copiar o link quando a gente é bloqueado de compartilhar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra ação. A gente vai convidar os amigos para assistirem o programa aqui com a gente de segunda a sexta. A gente está ao vivo pelo PT na Câmara, PT no Senado e pela Rádio Democracia. Mas agora eu vou pedir o Gabriel para colocar um assunto que está tramitando aqui na pauta. Quem traz para a gente é o líder Zaratini. Rodrigo Maia e os banqueiros querem a todo custo aprovar aqui na Câmara dos Deputados o chamado cadastro positivo. É mais um absurdo contra o trabalhador e contra o consumidor. Eles querem que para você obter qualquer crédito na praça, seja numa loja, seja num banco, seja vendido a esse banco ou a essa loja todo o seu histórico de pagamentos. Ou seja, se você atrasou uma conta de luz, uma conta de água, uma prestação, isso vai pontuar negativamente o seu cadastro. Ou seja, ou você não vai conseguir esse financiamento, ou você vai ter que pagar uma taxa de juros maior. É um verdadeiro absurdo. Eles alegam que com isso a taxa de juros vai baixar para os bons pagadores. É uma mentira. A taxa de juros ela é tão alta
por conta da concentração dos bancos. São apenas 5 bancos em nosso país. E isso faz com que eles detenham o monopólio e sustentem taxas de juros absurdas que em nenhum país do mundo são praticadas. Nesse primeiro trimestre, eles já aumentaram 16% os seus lucros em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que já haviam tido um aumento brutal. São bilhões e bilhões de reais retirados do consumidor e das empresas e direcionado aos bancos. Temos que acabar com isso. E a primeira coisa, vamos rejeitar o cadastro positivo aqui na Câmara dos Deputados. Berzoni, queria que você destacasse para a gente os pontos assim, mais graves que tu consideras dessa reforma trabalhista. Olha, o principal é o enfraquecimento dos sindicatos. Obviamente, nós sabemos que onde tem sindicato forte, os empregadores tomam cuidado. Eu fui presidente dos sindicatos bancários de São Paulo, numa época que está tendo muita terceirização, inclusive com a implantação dos chamados call centers, né, os centros de atendimento por telefone. E na época nós fizemos uma campanha fortíssima e conseguimos trazer para a categoria mais de 10 mil trabalhadores que estão terceirizados. Então, onde tem sindicato forte, a lei ajuda, mas o sindicato ajuda mais. Aonde não tem sindicato, evidentemente, enfraquece muito. A questão do trabalho intermitente é uma tragédia, é uma forma de tentar transformar o trabalhador num cidadão absolutamente precarizado. A mudança dos cálculos para fim de semana já está trazendo prejuízo para várias categorias que trabalham nos finais de semana e que estão recebendo menos em função das mudanças legais, e a tentativa de enfraquecer a negociação coletiva, ou seja, criar uma cultura de negociação individual do trabalhador com o seu empregador, ao invés de confiar na negociação que é conduzida por sindicatos, federações e confederações. Berzoni, as pessoas também te perguntam aqui se de fato essa propaganda do governo que diz que contratar uma empresa de terceirizados é mais barato ou não? Olha, pode ser mais barato no curto prazo. Eu vi várias situações, inclusive no segmento que eu atuava, o setor financeiro, onde o banco terceirizava e depois de alguns anos desterceirizava porque percebia que perdia em qualidade, em lealdade do trabalhador com a empresa e em segurança. Então é uma questão muito questionável. A tendência normalmente quando se terceiriza é fazer um cálculo na ponta do lápis e verificar que terceirizando não vai pagar o piso da categoria, não vai pagar o mesmo auxílio alimentação, o auxílio creche, eventualmente não tem vinculação a um fundo de previdência privado, portanto não precisa ter essa despesa também, mas obviamente as empresas não vivem só de quantidade, de cálculos econômicos imediatos. A empresa vive também de agregar qualidade, de ter a confiança do consumidor. O consumidor normalmente que está em busca de qualidade não busca apenas um preço menor, eventualmente. Às vezes ele busca também ter confiança de que aquela empresa vai prestar um serviço adequado. Nesse sentido, a terceirização quase sempre é um prejuízo para a empresa, mesmo que no curto prazo haja ganho econômico. Marilda, um beijo grande. Não precisa ficar emocionada, não. A gente tem muito carinho aqui por você. Ela está agradecendo a sua resposta, Berzoni. Disse que ficou emocionada aí de citarmos o nome dela. Um beijo grande no coração. Obrigada por estar junto conosco. E a gente estende esse beijo e esse abraço assim a todos esses corações que ficam com a gente de segunda a sexta-feira, de 8 às 9. Vamos lembrando aí de compartilhando, colocando a cidade de onde vocês estão vendo a nossa transmissão e também irem curtindo e convidando os amigos para, junto com a gente, construirmos esse ambiente de luta. O Luiz te pergunta o seguinte: mas Berzoni, tu acreditas que é positivo termos tantos candidatos de esquerda à presidência da República e, ao mesmo tempo, acreditas que terá eleição? Primeiro, eu acho que nós temos a obrigação de defender o direito do Lula a ser candidato e ser presidente. O Lula tem hoje a maior intenção de voto, mesmo sendo preso de maneira injusta, sendo perseguido. Ele tem a confiança de grande parcela do povo brasileiro. Pode chegar, inclusive, dependendo da comoção que isso provoque, a ter a maioria absoluta e ser o primeiro candidato da história a ter maioria absoluta dos votos, não apenas dos votos válidos, mas do eleitorado brasileiro.
É óbvio que nós temos a candidatura do Boulos, da Manuela, do Ciro, que são candidaturas legítimas. Eu acredito que é bom, nesse momento, ter bastante gente debatendo. Inclusive o Boulos e a Manuela debatendo o direito do Lula de ser candidato. Esses são candidatos que não estão se limitando simplesmente a apresentar propostas, estão discutindo a realidade concreta. O Ciro, digamos, numa posição meio ambígua, mas também, na minha opinião, tem legitimidade. O PDT é um grande partido, eu tenho uma relação histórica de amizade com o PDT e acho que nós temos que confiar que o PDT vai alinhar a sua posição com a posição de defesa do patrimônio nacional, de defesa do emprego do trabalhador, da seguridade social e de outros valores que são muito caros para todos aqueles, não apenas que são de esquerda, mas todos aqueles que confiam num país justo, fraterno e democrático. Então, nós vamos ter que trabalhar para ter eleição. Eles precisam, a direita precisa da eleição para legitimar o golpe. E nós precisamos da eleição para derrotar o golpe. Então é fundamental que nós tenhamos essa visão, a visão de que o Brasil está em disputa nesse momento. A democracia brasileira está suspensa, mas não está morta. Nós temos que trabalhar para que ela seja novamente efetiva e garanta o direito democrático do povo de eleger o seu presidente, eleger os seus governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Berzoini, o Pedro te diz o seguinte, mas no Brasil hoje não há mais uma política de valorização do salário mínimo. Não há. O que houve, na verdade, foi o seguinte: em 14 anos, nós tiramos o salário mínimo de menos de $100 para mais de $300. Agora, como o dólar subiu, já está um pouco abaixo de $300. Mas ainda é um salário mínimo muito maior do que quando o Lula assumiu o governo. Então nós temos hoje, apesar dos pesares, não que os golpistas não queiram. Eles querem, se possível, reduzir o salário mínimo a menos de $100 novamente. Mas eles não têm como fazer porque a Constituição assim não permite. Seria absolutamente temerário, sem nenhum trocadilho com o nome do golpista, safado presidente da República, apresentar uma emenda constitucional para alterar isso. Não seria aprovado no Congresso Nacional, mesmo com esse Congresso ruim que nós temos hoje. Quero mandar um beijo para Alagoas, para o meu Rio Grande, para Minas Gerais, um beijo para todos vocês que estão conosco. E o Antônio te diz assim, Berzoini, o que você poderia dizer para as pessoas que dizem que o PT acabou? O PT tanto não acabou que, apesar de todo o ataque brutal que está sofrendo, talvez nenhuma organização política no mundo resistisse a um linchamento público por parte da mídia e de setores do Poder Judiciário, como está sofrendo o PT. A última pesquisa mostra que ele tem, de cada 5 brasileiros, 1 prefere o PT. E entre aqueles que têm uma opção partidária, 65% prefere o PT. Ou seja, é um partido que tem base social, que tem presença no movimento político social brasileiro, que tem um lugar no imaginário do povo brasileiro. Berzoini, a Hilda te diz o seguinte, assim, a corrupção está em todos os poderes da República. Tu acreditas no fim da corrupção e o que pode ser feito? Eu gostaria muito que a corrupção acabasse na humanidade. Como eu acompanho muito política internacional, eu sei que a cada 3 ou 4 meses estoura um escândalo de corrupção em algum país da Europa, da Ásia, da América do Norte e da América do Sul. Agora mesmo em Portugal, há uma grande investigação em torno do comportamento de um ex-ministro da Fazenda que teria recebido uma mesada de um grupo empresarial importante de Portugal, que é o grupo do Banco Espírito Santo. Então, os seres humanos, lamentavelmente, às vezes têm uma relação muito doentia com o dinheiro. As pessoas acham que o dinheiro vai trazer felicidade ou que o dinheiro vai resolver os problemas da vida. E muitas vezes são pessoas que não precisam de dinheiro, ou seja, já estão bem, têm um bom salário, têm uma boa remuneração, já têm sua casa própria, mas querem mais, querem sempre mais. Isso vale para empresários, para atletas, para artistas e também vale para políticos. Lamentavelmente, algumas pessoas entram na política não para fazer aquilo que a política tem de mais nobre, que é buscar o bem comum, buscar projetos de nação, projetos de sociedade, mas para ganhar dinheiro, para enriquecer. E, lamentavelmente, isso acontece. O Estado moderno tem que combater com dureza e com firmeza a corrupção, mas não pode transformar o combate da corrupção num instrumento de luta política. Eu sempre defendi, inclusive quando o PT era oposição, que às vezes o PT fazia denúncias, digamos, apressadas em relação
a membros do governo Fernando Henrique, do governo Collor, do governo Sarney, eu sempre defendi, cuidado, porque às vezes na pressa de fazer justiça, a gente comete injustiças. Mas a Ana Luísa te diz o seguinte, mas Berzoini, então como é que a gente vai fazer? Tem a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada dos evangélicos, cada segmento parece que quer eleger um parlamentar, uma parlamentar para o seu interesse próprio. E aí, como é que a gente fica? Pois é, o problema é que a bancada dos trabalhadores não é proporcional ao tamanho da classe trabalhadora. Nós precisamos entender o seguinte, antes de questões religiosas ou de segmentos econômicos, existe uma coisa chamada luta de classes, que muita gente acha que saiu da moda, mas eu continuo entendendo que ela é inerente à natureza humana. Ela é anterior ao capitalismo. Ela vem da Grécia Antiga, onde só os proprietários, os chamados homens bons, né, podiam votar. Vem da Roma Antiga, onde também havia uma limitação muito grande das pessoas que podiam votar. Vem de todo o processo de luta pela criação dos parlamentos, pela criação do sistema de 3 poderes. Vem no Brasil muitos anos. É bom lembrar o Getúlio Vargas, que foi uma referência em vários aspectos, mas também foi um ditador. De 37 até 45, não funcionou o parlamento no Brasil. Foi um período onde o governo, inclusive, dissolveu a federação. Não havia federação no Brasil. Federação é algo que ajuda a compor a estrutura democrática. E eu, por exemplo, admiro o Getúlio pelo que ele fez na economia, em relação à CLT e tal, mas nós temos que registrar, foi um homem de contradições. No Brasil, eu nasci na ditadura praticamente, nasci no governo Juscelino Kubitschek, mas quando tinha 4 anos de idade, veio a ditadura. Passei grande parte da minha vida sem poder votar para presidente. Então, a construção democrática é algo fundamental para o nosso país e nós precisamos trabalhar para assegurar que nós possamos ter, de fato, democracia e democracia efetiva. Que não é só um problema de votar para o presidente, é um problema também da gente resolver a questão da comunicação, da regulação da mídia, de assegurar que haja contraditório nos espaços públicos de debate político. E aí, olha só, acho que houve uma transmissão de pensamento. O Gilberto Soares diz assim, quais são as estratégias para fazer enfrentamento, então, a essa mídia golpista? Exatamente, acho que aí já juntou uma coisa com a outra. Na verdade, o correto é adotar modelos que existem na Inglaterra, que existem em Portugal, que existem na França, em outros países também, que é a pluralidade, não permitir que ninguém seja muito forte em audiência e assegurar que haja sempre, quando se debate assuntos polêmicos, não só na política, mas também no comportamento, em relação a questões econômicas, que haja sempre o contraditório. Ou seja, se eu ouço uma pessoa que pensa, por exemplo, que é bom privatizar, temos que ouvir a pessoa que é favorável a manter o Estado forte. Se eu ouço uma pessoa que acredita na escola de uma maneira, eu tenho que ouvir a outra pessoa que acredita na educação de uma outra forma. Ou seja, é um contraditório permanente que eu acho que tem que ser exercitado, principalmente nos meios de comunicação concedidos, ou seja, no rádio e na TV, que dependem de concessão pública, porque o espectro magnético, chamado espaço da nossa atmosfera, por onde transitam as ondas da televisão e do rádio, são patrimônio público definido pela nossa Constituição. Portanto, só pode operar o rádio e TV quem tem concessão do poder público, que passa pelo Congresso Nacional, passa pelo Ministério das Comunicações. Eu fui ministro das Comunicações durante 9 meses do governo Dilma, e depois vem para o Congresso Nacional, onde é deliberado que o fulano, beltrano, ciclano, empresa A, B ou C, pode ter um canal de televisão ou uma emissora de rádio. Enquanto o Berzoini toma um cafezinho que acabou de chegar, já está um cheirinho agradável, a gente vai fazer um convite para você. Vamos mandar uma carta para o presidente Lula? Uma ação muito bonita, muito bacana que vem sendo feita. Acompanha com a gente. Minha gente, olha, quem quiser escrever carta pro presidente Lula, pode chegar aqui, viu? Show, vai dizer. Vai dizer como? Meu presidente. Meu presidente. Meu presidente. Lula, meu presidente. Meu querido presidente Lula. A ideia desse povo foi prender Lula. Porque Lula fez muita coisa pelo Brasil, minha gente. Isso não existe, não fizeram com Lula, não existe. Pra te falar a verdade, eu sou um semi-analfabeto. Eu tô achando que isso aí é despeito, porque se ele fosse candidato, ele ganharia. E se ele tiver preso, eu voto nele, ele pode estar no fundo do mar na cadeia, eu vou votar nele. Eu voto.
Trabalhador, trabalhadora, mãe de família, ele ajudou muito. Pode botar aí. Nós somos humanos, somos ser humanos. Os trabalhadores têm que ter direito. Lula tem que vir pra rua, minha gente. Tem que todo mundo se unir, correr atrás para ajudar esse homem. Esse homem ajudou nós temos que ajudar ele. É isso que eu tenho que dizer. Me diga o que é isso, que você prende Lula na hora da eleição. Me diga. Eu quero saber um negócio desse, porque é. Porque o cara tem medo de Lula. Tem arrumadinho por trás disso aí, não quer que o pobre vá pra frente, quer que o pobre peça a esmola. Onde era que pobre fazia faculdade, meu senhor? Onde foi que pobre nenhum nunca fez faculdade no Brasil? São gente do povo, é gente querendo entrar na sociedade e não pode porque estão empatando e não querem que o pobre vá pra frente. Quer que o pobre seja escravo novamente. A senhora já fez praticamente a carta toda. E eu não escrevi foi nada, só ouvi da senhora. Lula livre! Lula livre! Isso! Quem não escreveu, ó, escreve a sua cartinha pra Lula, olha. Vem cá, vem, amigo, escrever a cartinha pra Lula. Emerson, vamos todos escrever cartas aí, então, para o presidente Lula. Queria saber o que você colocaria na sua carta para o presidente. Colocaria primeiro um abraço muito forte para uma pessoa que faz parte da minha vida. Eu falo assim, o Lula, eu tinha 17, 18 anos quando eu vi os discursos do Lula em plena ditadura militar nas assembleias do ABC. Então eu, naquela época, quem me atraiu para ter um pensamento de esquerda, um pensamento com preocupações sociais foi Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola. Inclusive, quando o PT foi fundado, eu ainda balancei que eu tinha uma quedinha para o PDT também. Depois eu comecei a ler a história da esquerda brasileira, ler sobre os grandes líderes dos anos 50, 60, mas o Lula fez parte de toda a minha vida. Eu não conhecia o Lula quando o PT foi fundado. Eu fui conhecer o Lula 3 ou 4 anos depois. Eu estava afiliado ao PT, mas não conhecia o Lula pessoalmente. Então, depois eu me tornei sindicalista, muito espelhado na ação do Lula como presidente do sindicato, como fundador do PT. Depois me tornei amigo do Luiz Guxiquei, que era também bancário, e me tornei deputado federal pelo PT, e aí a minha relação com o Lula se aproximou muito. E eu tive a honra de, apenas 4 anos depois de ser deputado federal, o Lula me chamar para ser o seu ministro da Previdência, em 2003. Então, assim, um abraço fraterno, o sentimento de que eu me sinto tão preso quanto ele, que eu penso nele todos os dias, todas as noites, e nós precisamos tirá-lo de lá, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, colocaria numa carta que eu sei que ele tem consciência do papel histórico que ele tem nesse momento, que ele não está se sentindo atacado individualmente, como indivíduo, como ser humano. Ele é atacado por ser o líder que é e por representar o que representa para boa parte do povo brasileiro, que são os ideais de emancipação, de liberdade, de independência, são os ideais de que o Brasil se torne finalmente uma nação e não apenas um país. A Marilda te diz o seguinte, Berzoini, estão divulgando que o Jacques Wagner falou, né, que o Lula deveria ceder a candidatura para o Ciro Gomes. É verdade? Eu acho isso inacreditável, diz ela. Não foi isso que ele falou. Eu acho que eu primeiro quero registrar o seguinte, sou amigo e gosto muito do Jacques Wagner. Foi um excelente governador da Bahia e foi um excelente ministro da Dilma. Segundo, Jacques tem hoje sido lembrado por muitos petistas, inclusive por mim, para ser candidato caso Lula seja efetivamente impedido. Eu tenho dito, Lula é o nosso candidato. Caso haja uma dificuldade intransponível, quem será o nosso candidato? Eu defendo que Jacques é um dos nomes, Haddad pode ser outro, Patrus Ananias pode ser outro, portanto são pessoas que eu reconheço como lideranças que merecem ser lembrados numa situação como essa. Agora, o que o Jacques falou, num gesto até de diplomacia político-partidária, foi que ele defende, como eu também já defendi antes, que o PT não pode ter a pretensão de ter sempre o candidato a presidente. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, na situação política normal. Na situação atual, existe uma questão concreta, que é o ataque que o PT sofre
e a tentativa de inviabilizar politicamente o presidente Lula. Então não é uma situação normal. Mas o Jacques disse que já tinha conversado sobre isso com o Eduardo Campos, antes do Eduardo morrer. Eu também conversei com o Eduardo Campos lá atrás, que ele deveria aguardar, não ser candidato a presidente, apoiar a reeleição da Dilma. E em 2018 eu assumiria o compromisso pessoal, da qualidade de ex-presidente do partido, de defender a candidatura dele para o PT apoiar. Isso eu falei com ele em 2013, aqui num apartamento em Brasília, onde estava reunido pessoas do PSB, do PT, do PDT, e eu disse ao Eduardo Campos isso. E o Ciro, evidentemente, ele poderia ser essa alternativa, mas para ser essa alternativa, ele precisaria assumir compromissos concretos em relação à questão do ataque que o PT sofre, a questão do presidente Lula e a questão de um programa de governo que tenha afinidade com o que nós construímos nos governos Lula e Dilma. Eu acho que esse tema não está colocado na pauta agora. Nossa prioridade agora é liberdade para Lula e o direito de Lula ser presidente. E acho que o Jacques Wagner colocou de uma maneira absolutamente, digamos, sem maldade nenhuma, tá certo? Colocou na boa intenção de dizer algo que eu também concordo, que o PT não pode ter a pretensão de, numa frente de esquerda, quando houver uma frente de esquerda, ser o detentor do direito de indicar o candidato a presidente. A Alzira diz assim, mas Berzoini, não te parece que... E ela diz, né, por que será que as pessoas estão deixando tudo correr meio solto e não se vê uma reação mais contundente? Olha, eu acho que nós precisamos construir essa reação mais contundente. Acho que a direção do partido está trabalhando muito, a direção das centrais sindicais mais próximas ao Lula também estão trabalhando, no sentido de buscar uma forma. Eu acho que a forma concreta, eu tenho dito sistematicamente, é mobilização de massa nas ruas. Como fazer isso? Aí é o papel da direção. Dizia, vai ser uma passeata, vai ser um ato, vai ser concentrado em São Paulo, vai ser concentrado em Brasília, vai ser distribuído nos estados, que dia vai ser, como é que nós vamos preparar. Isso chama-se planejamento estratégico de luta popular. Luta popular não é assim, a gente convoca, as pessoas vêm espontaneamente. Tem que ser construído, tem que ser trabalho de base, porta de fábrica, reunião dentro de agência bancária, reunião em escola, movimento de moradia, movimento de luta pela terra, saúde, educação, ou seja, é preciso tirar as forças necessárias dessa indignação que está espalhada pelo Brasil para que se materialize em grandes mobilizações. Ontem em Curitiba foi bom, mas podia ser melhor. Nós precisamos dar maior volume para as manifestações. E maior volume significa, de fato, impactar o imaginário político do país e mostrar que Lula não é apenas o líder de um partido, é líder de um projeto de nação que foi materializado em 2 governos Lula e um governo e os meses que antecederam o golpe da Dilma, que foram governos que mudaram a história do Brasil em todos os setores, educação, saúde, energia, setor financeiro, na agricultura familiar, na agricultura empresarial, no setor de infraestrutura, ou seja, todos os setores foram impactados positivamente. Claro que não se faz mágica, nós não conseguimos fazer tudo o que é necessário para o Brasil virar um grande país, mas houve avanço em todas as áreas e o povo precisa se lembrar disso, até porque aquilo que foi conquistado nós estamos perdendo gradualmente com esse governo golpista vinculado ao MDB e ao PSDB. O Bastos Lula Reco te pergunta o seguinte, você acredita na justiça, Berzoini? Eu acredito que a justiça, como todo o Estado, ela é contaminada pela política. Nós temos que parar com essa história de acreditar que existe um local da vida humana onde não há política. Tem gente que acha que na igreja não tem política. Tem, tanto é que agora o Papa Francisco, por suas declarações ousadas e humanistas, está sendo atacado pelo setor conservador da Igreja Católica. Nas igrejas evangélicas, as mais variadas, se discute política o tempo todo. No Estado brasileiro, no setor, digamos, concursado, que está presente em todos os poderes, também se faz política o tempo todo. E o poder judiciário, que na definição de Montesquieu devia ser o poder que estivesse apartado dessa disputa política, na verdade nós sabemos que faz política o tempo todo, desde a primeira instância, passando pelos tribunais estaduais, tribunais de justiça, os tribunais federais regionais, o TST, os TRTs, o STJ, o STM,
o TSE, fundamentalmente, e também o Supremo Tribunal Federal, que está hoje rachado em vários temas. Quase todas as votações do Supremo hoje são 6-5. Por quê? Porque tem uma ala que pensa de um jeito, outra ala que pensa de outro. Pensa o quê? Pensa na política. Não é necessariamente política partidária. É política no sentido de discutir o que quer para cada assunto, a maneira como vê o mundo e a maneira como delibera sobre as questões constitucionais. Marlene, quero te pedir desculpa que acabou subindo aqui a sua pergunta nos comentários, eu realmente não vi. Mas se tu puderes colocar de novo, claro que eu vou fazer sim a sua pergunta. Mas Berzoini, então, te perguntando o seguinte, mas então o que eu digo para as pessoas que dizem que os nossos governos não fizeram nada e que só deram as coisas para as pessoas de mão beijada, tipo assim, é o que está aqui, tipo assim, deram o peixe, mas não ensinaram a pescar. Pois é muito engraçado que pessoas que às vezes têm emprego, têm salário bom, estudaram em escolas boas, tiveram saúde de boa qualidade, reclamam do Bolsa Família como se fosse dar o peixe e não ensinar a pescar. Para que uma pessoa possa aprender a pescar, ela tem que primeiro ter os equipamentos de pesca. Segundo, ela tem que ter tempo para aprender a pescar. Terceiro, ela precisa estar alimentada para poder ter energia para segurar um instrumento de pesca. Ou seja, as pessoas não entendem que uma parte grande dos brasileiros, até o governo Fernando Henrique Cardoso, passava fome, ou não tinham nenhuma refeição por dia, ou faziam apenas uma refeição por dia, quando faziam. E essas pessoas foram socorridas por um programa chamado Bolsa Família e por uma rede de programas. Por exemplo, o Pronaf, que já existia antes, mas foi fortalecido no governo Lula, como, por exemplo, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que ajudou a agricultura familiar, como os programas para fortalecer o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissionalizante, o ensino superior. É só ver, por exemplo, a situação da UNB hoje, a Universidade de Brasília, aqui em Brasília, capital da República, está numa penúria orçamentária brutal, porque o governo simplesmente cortou o orçamento. A UNB, antes do governo Lula, e eu frequentava para fazer palestras, para dialogar com os estudantes, a UNB, antes do governo Lula, era o cenário de uma universidade devastada, com infiltrações de água, com um sistema elétrico totalmente decadente, sem pintar. Quando o governo Lula e Dilma estiveram governando o Brasil, nós tivemos investimento, novos prédios, novos cursos, reforma das estruturas, solução das questões de hidráulica e elétrica, aquisição de novos equipamentos para salas de aula, e hoje a UNB está de novo virando, eu fui da semana passada, a UNB está de novo sucateada, inclusive com várias salas fechadas porque não tem condições de uso, banheiros fechados porque não há faxineiros suficientes para manter limpo os banheiros da universidade. Isso está acontecendo em todo o Brasil. Estou citando a UNB porque eu frequento as instalações de vez em quando, mas está acontecendo em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Centro-Oeste todo, no Sul, a penúria orçamentária das universidades. Então, dizer que o nosso governo só deu o peixe, não, nós não demos peixe, não. Nós reconhecemos o direito que está na Constituição de que as pessoas têm direito à dignidade, e não têm dignidade quando há miséria no país. Queria agradecer muito, Berzoini, muitas pessoas que não concordam com as ideias do Partido dos Trabalhadores ou com a esquerda no Brasil estão fazendo perguntas de maneira muito respeitosa, e até vou te fazer uma aqui. O Luiz Carlos diz o seguinte: olha, Berzoini, eu não acredito muito no que tu estás dizendo, mas eu queria que você me explicasse porque eu, diz ele, votaria ou no Bolsonaro ou pediria uma intervenção militar no Brasil. Queria que você me ajudasse nessa questão, diz ele. Luiz Carlos, eu quero dizer o seguinte: primeiro, a intervenção militar é uma ilusão. As pessoas acreditam que tem uma força divina, que também nas Forças Armadas não tem política, tem muita política nas Forças Armadas. Tem tanto que quando teve o golpe de 64, eles passaram a caçar com C cedilha e caçar com 2 S também, os militares que discordavam do golpe militar. E depois passaram a nomear um monte de militar para estatal, para autarquias, ocupando os espaços com gente da confiança política daqueles militares que deram o golpe e que torturaram e que mataram no Brasil. Então eu quero te dizer com muito respeito também, com muita tranquilidade, que eu que cresci a minha vida toda sob ditadura militar, eu
acho que lugar de militar, sou filho de militar, viu? Meu pai era oficial do Exército e era um oficial que defendia a democracia. Lugar de militar é da sua atividade profissional, ou seja, garantindo a defesa nacional e garantindo as nossas fronteiras e o nosso patrimônio nacional. Em relação à segunda questão que você falou do Bolsonaro, eu conheço, fui deputado com o Bolsonaro. Eu acho que ele é um deputado de uma imagem fake, ele defende coisas absolutamente terríveis do ponto de vista de segurança pública, direitos humanos e outras questões. Então, só tento dizer que eu não acredito nele, nem por suas ideias, muito menos por sua capacidade de presidir um país. Acho que seria uma espécie de Jânio Quadros redivivo, ou seja, durante alguns meses faria uma série de atividades histriônicas e depois talvez criasse uma crise para tentar transformar o país numa ditadura. Em relação ao PT, o que eu posso te dizer com toda tranquilidade é que eu sou daqueles políticos que não defendo o partido como se fosse uma torcida organizada de time de futebol. Eu defendo ideias, fundamentos. Durante o governo, como deputado, como presidente do PT e como ministro, muitas vezes eu divergi do meu próprio governo. Nunca tive medo de divergir e de ser leal divergindo. Ou seja, mostrando que determinada proposta eu acreditava que não ia dar certo. Eu acreditava que não era boa para o país. Mas, no geral, na essência, os governos Lula e Dilma, você pode consultar os indicadores do IPEA, do IBGE. O governo Lula e Dilma melhoraram o país em todos os setores. Cometemos erros pontuais aqui e ali, mas a melhoria foi tão extraordinária que o mundo passou a olhar para o Brasil como uma potência emergente. Hoje o mundo olha para o Brasil como um país decadente. Bom, Luiz Carlos colocou vários sinaizinhos daqueles de aplauso, né, e disse para ti o seguinte: Berzoini, quem dera que todos tivessem a lucidez que tu tem. Muito obrigada, eu me senti respeitado. Obrigada, Luiz Carlos. Um abraço, Luiz, e vamos continuar discutindo que política se constrói com debate democrático e respeitoso. E, por favor, venha mais vezes aqui nos acompanhar de segunda a sexta, de 8 às 9. Muito obrigada mesmo. A Marlene Silveira diz assim, ó, segunda via, companheiro Berzoini, quanto tempo você acredita que teremos um fôlego nesse cenário precário nacional para voltar a confiar no Brasil? Para voltar a confiar no Brasil, nós precisamos ter, primeiro, um governo legítimo, governo eleito democraticamente, com a garantia de que todos aqueles que têm representatividade possam ser candidatos. Ninguém seja impedido por manobras pseudo-judiciais que tentam impedir um dos candidatos, o mais importante deles, de ser candidato, que é o Lula. Segundo, nós precisamos ter um projeto para o país. Eu costumo dizer que o que vai definir o século XXI é uma combinação entre recursos naturais, tecnologia, educação e saúde. Esses 4 elementos vão definir quais são os países que serão protagonistas do século XXI e aqueles que serão meramente fornecedores de matérias-primas, ou mesmo países miseráveis, com a desigualdade brutal e com conflitos sociais muito negativos. Então o Brasil vinha nesse caminho, com seus defeitos, com seus erros, o caminho de constituir uma estratégia para a educação, com Ciências Sem Fronteiras, com os programas de fortalecimento da universidade pública e de ampliação de vagas em todas as universidades, inclusive as privadas, que o governo federal nunca discriminou as universidades privadas, com a educação profissional, vinha nesse caminho com o projeto de fortalecimento da nossa soberania energética e tecnológica. Hoje, o que nós temos? Cortes orçamentários, cortes orçamentários, cortes orçamentários e cortes orçamentários. Ou seja, um país que virou um país de planilha, que não pode sonhar, porque olha para a planilha e fala, não, tem que cortar, tem que cortar. Então o Brasil, da minha opinião, eu tenho esperança. Se eu não tivesse esperança, eu me sentiria hoje derrotado como um cidadão brasileiro que luta pela democracia desde a juventude. Mas eu tenho esperança de que o nosso povo vai se levantar para exigir seus direitos. O que aconteceu no centro de São Paulo nesse fim de semana é uma demonstração de que quando a miséria se torna aguda, as tragédias vão acontecendo e vão se repetindo. E, lamentavelmente, no Brasil, nós estamos vivendo a situação no setor carcerário, no sistema carcerário brasileiro, temos a situação no setor educacional, na segurança pública, as polícias sucateadas. É só ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Essa intervenção federal estúpida, mal planejada, sem planejamento nenhum, está provocando, na verdade, o descrédito das Forças Armadas, que não têm a missão constitucional de cuidar da segurança pública. Era muito melhor
tem investido dinheiro para reequipar as polícias e para reorganizar as polícias civil e militar no Rio de Janeiro. Gabriel, vamos acompanhar o vídeo da deputada Maria do Rosário? Ah, não, é o outro. Então tá. Então a gente vai acompanhar um vídeo que o Gabriel gosta muito, que é o Sentindo Falta, né, Gabriel? Acho que todos nós também estamos sentindo. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Luiz Carlos, tu que está fazendo várias perguntas aqui para o Berzoini, todas as pessoas podem procurar a página no Facebook, Ricardo Berzoini, né? Isso, e fazer as e perguntas. R. Berzoini, que é o perfil de pessoa pública. R. Berzoini. Isso, e o Ricardo Berzoini, que é o particular. E aí você pode procurar, colocar lá nas mensagens que ele vai conversar com você e com todos aqueles que ficaram hoje com as perguntas aqui sem respostas. O nosso programa está chegando ao fim, Berzoini. Muito obrigada. Eu agradeço, é um prazer estar aqui sempre. Um beijo muito grande no coração, muito obrigado. Você continua aí compartilhando, curtindo, comentando, convidando os amigos para assistirem o programa. Esqueci de dizer hoje também que nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Twitter. Beijo grande no coração. A gente volta amanhã, 8 horas, e amanhã sim, nessa quinta-feira, com o deputado Marco Maia do PT Gaúcho. Lula livre.